Olá, no programa de hoje, a segurança pública em debate no Brasil. A crescente preocupação da população com o tema e seus possíveis impactos eleitorais. Os principais pontos da PEC proposta pelo governo Lula, as resistências de governadores e os desafios das instituições no combate ao crime organizado. Eu converso com o professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Daniel Hirata. Bem-vindo, Daniel. Prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui conversando para debater esses temas tão importantes para o Brasil. Daniel, na recente reunião do Mercosul, o combate aos avanços do crime organizado foi mencionado em discursos tanto do presidente Lula quanto do presidente argentino Javier Milei como um desafio prioritário do bloco. O que chama mais atenção na proliferação dos crimes multinacionais na região? Pois é, essa é uma realidade que me parece que acertadamente tem sido pautada como prioritária. Nós temos já há alguns anos um processo que é bastante complicado de incremento da criminalidade organizada em diversas dimensões. A primeira dimensão importante é a criminalidade organizada estar atuando em escala nacional. Temos várias facções do tráfico de drogas e grupos de milícias em menor monta, mas também que passaram a atuar em diferentes estados, se articular de forma nacional, e isso representa um desafio para as instituições estatais de enfrentamento à criminalidade organizada, um desafio que até agora nós não tivemos respostas à altura. Um segundo ponto importante é a diversificação das atividades econômicas de atuação desses grupos, ou seja, nós não estamos só falando da venda varejista de drogas, eventualmente das rotas do tráfico também. Nós estamos falando de uma série de mercados associados, crimes financeiros, atuação no mercado imobiliário, enfim, há um conjunto de mercados muito variado nos quais esses grupos têm atuado. E, por fim, uma terceira dimensão que eu gostaria de chamar a atenção é que esses grupos também têm se internacionalizado, sobretudo o primeiro comando da capital, mas também o Comando Vermelho tem atuado de forma internacional na conexão do tráfico de drogas, né, enfim, particularmente da cocaína que sai dos Andes em direção aos Estados Unidos e à Europa. Né? Enfim, na Europa nós temos diversos relatórios das autoridades já mostrando um aumento da circulação de cocaína por ali e associando esse aumento em parte à presença de grupos criminais brasileiros. Então, temos problemas de escalas nacionais e internacionais, de diferentes mercados de atuação desses grupos, de modo que me parece sim ser uma agenda prioritária, mas que tem que ser encarada não só pela sua primazia, como também com a devida seriedade, inteligência, enfim, uma atuação a contento, à altura, né, desse desafio. Sobre essa expansão do PCC que você cita, né, um mapeamento atualizado do Ministério Público de São Paulo mostrou que a organização já estaria presente em 28 países, né, se infiltrando inclusive em presídios no exterior para recrutar novos membros. O Comando Vermelho também passa por uma expansão de ordem similar. Qual a percepção que você tem aí nos seus estudos? Olha, o primeiro Comando da Capital é, sem dúvida nenhuma, a principal organização que atua em escala internacional, transnacional aqui no Brasil. Né? Então, assim, as rotas do tráfico de drogas e de armas, elas são majoritariamente controladas pelo primeiro Comando da Capital, e o PCC tem uma estrutura organizacional e um modelo de negócios que é, desse ponto de vista, superior ao Comando Vermelho. Mas o Comando Vermelho, que até
bem pouco tempo, travava uma disputa em duas frentes, né? Aqui no Rio de Janeiro, muito voltada aos combates com as chamadas milícias, e em escala nacional com o PCC, retomou o terreno nos últimos anos, tanto no que diz respeito ao enfrentamento local às milícias. O Comando Vermelho avançou em áreas consolidadas de controle territorial das milícias, como também nessa atuação nas cadeias de valor transnacionais associadas às drogas, né? Isso não chega a ser algo na monta que o PCC opera, mas o Comando Vermelho tem avançado, sim, em alianças com facções de outros estados. Essas alianças com o Comando Vermelho se fazem de maneira bastante intensa, e, portanto, também é um ator fundamental para estarmos de olho, né? Enfim. O quanto o Estado, Daniel, em sentido amplo, ainda se mostra muitas vezes descoordenado e desarticulado para lidar com essas novas dinâmicas da criminalidade. Há um déficit de inteligência, que é uma questão que você citou, né, em resposta anterior, que precisaria ser trabalhado? Sim, há uma decalagem enorme dessa maior complexificação do fenômeno criminal no Brasil e a resposta estatal a ela, né? Enfim, o Estado brasileiro, né, os diversos entes federativos, os diversos poderes da República não estão capacitados, não estão preparados atualmente para lidar com o desafio dessas organizações criminosas. Existem iniciativas que têm sido feitas, isso é importante de ser dito, mas ainda estamos muito aquém do que seria o desejável para que a gente possa atuar de forma contundente em relação a esse problema, né? Enfim, nós temos 27 estados que não conversam. Nós temos, portanto, 27 polícias, né, enfim, militares, 27 polícias civis, nós temos a Polícia Federal, nós temos um sistema de informações associadas a crimes financeiros que também funciona basicamente respondendo a demandas, é um sistema pequeno ainda, mas, enfim, e muito pouca integração entre os órgãos de Estado desses com as forças federais, de modo que isso aí seria o básico para começar, entende? Porque se nós já tivéssemos uma estrutura institucional mais integrada, ainda restaria uma série de desafios aí pela frente, né? Isso seria só o início, né, de uma caminhada institucional que exigiria, né, uma série de medidas para atuação concreta, por exemplo, em cada um dos mercados que nós fizemos menção anteriormente. As respostas elas não são iguais para cada um desses mercados, as diversas estruturas organizacionais desses grupos elas não são iguais, né? Enfim, a tua cooperação internacional com outros países, sobretudo os países europeus, os Estados Unidos e os países andinos, né? Então, quer dizer, tem muitas coisas que precisam ser feitas, é necessário que nós estejamos mais atualizados em termos de construção de informações de inteligência policial e da integração dessa inteligência na investigação que as polícias realizam e, subsequentemente, né, enfim, na atuação do Ministério Público e do sistema judiciário. Tudo isso ainda está para ser feito, é um caminho bastante longo que precisa ser percorrido, mas o que eu sempre digo é que o melhor seria se nós estivéssemos ao menos caminhando na direção correta, o que eu tenho uma certa dúvida. Sobre isso, né, em meio a esse cenário doméstico aí complexo que você descreve, o governo Lula encaminhou ao Congresso uma PEC que reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil em busca, né, declaradamente, pelo menos, de mais integração e mais coordenação entre diferentes órgãos, né, da área. Um dos pontos é a constitucionalização do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Quais são suas impressões, Daniel, sobre o desenho final dessa proposta e as modificações que ela traria em relação ao que temos atualmente? Veja, a chamada PEC da segurança é um passo fundamental que nós temos que percorrer
num percurso que é bastante antigo de implementação do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública ele é muito importante de ser fortalecido por diversas razões. Vou destacar apenas duas. Né, enfim, a primeira, né, é que a segurança pública ela tem que ser pensada como direito, mas ela tem que ser pensada também como um serviço público. Então, a inspiração do SUSP foi o SUS, que é um sistema de prestação de serviços é o grande sistema de prestação de serviços que nós temos no Estado brasileiro, mais eficiente, apesar de todos os seus limites. Então, nós não temos isso na segurança pública. Né? E isso, como eu disse, é um percurso de diversos, começa até antes do governo Temer, quando ele ganha corpo normativo, e agora a proposta do governo federal é de finalizar esse processo constitucionalizando o SUS. Isso é fundamental, isso é muito importante que seja feito, porque aí nós temos aí as bases constitucionais para a criação desse Sistema Único de Segurança Pública, tá certo? Agora, é importante dizer também que, né, enfim, nós estamos falando aqui, né, de um sistema normativo, sistema de normas. O passo seguinte, que é aquele que vai permitir ações de cunho concreto, associado a políticas públicas ancoradas sobre esse sistema, ainda está para ser feito. Então, assim, seria necessário a aprovação célere desse dispositivo para que a gente possa, em seguida, passar para aquilo que é o mais importante, ou pelo menos mais importante do ponto de vista da realização efetiva, né, e clara dos pressupostos normativos, que é a operacionalização do SUSP, né? Então, aí, com relação a isso, nós estamos ainda muito longe de que alguma coisa seja feita nesse nível de complexidade, né? E é aquilo que as pessoas que vivem nos lugares que, por exemplo, são controlados por grupos armados, as pessoas que sofrem os efeitos da violência urbana, etc., é isso que as pessoas almejam, né? Enfim. Então, acho que o governo federal está tentando fazer é sinalizar um maior protagonismo da União nesse tema. É um passo importante, é um passo normativo importante, mas ainda limitado do ponto de vista do escopo das suas ações. E até mesmo dentro desse desafio de aprovar a matéria, né, tem ainda uma resistência de representantes da oposição que tem centrado críticas aí no argumento de que a proposta retira poderes e autonomia dos estados. A seu ver, são argumentos pertinentes? Olha, aí nós vamos entrar num campo que é um campo do debate propriamente político, né? Na verdade, me parece que está bem claro desde o início dessa discussão que o que está em jogo nos debates não é tanto, né, pensar a segurança pública, a sua construção, seus efeitos, seus mecanismos mais eficazes, etc., mas sim uma queda de braço política. Quando a gente fala os governadores, são sobretudo os governadores que não são exatamente alinhados ao governo federal, né? Enfim, e portanto me parece que esse é o elemento decisivo para a gente entender o que está em jogo nesse debate. São governadores que não estão exatamente dispostos a colaborar com o governo federal, seja porque potencialmente os governadores serão candidatos ou estão em partidos que serão oposição ao governo e por aí vai. É triste, porque essa poderia ou deveria ser uma agenda de concerto nacional, de acordo nacional. Aí é mais uma vez, né, enfim, aquele ambiente de polarização política extrema que impede que a gente consiga construir pactuações mínimas para as soluções, para os problemas que nos são comuns. Né? Enfim, isso que eu acho que está em jogo e por isso que, respondendo objetivamente a tua pergunta, não me parece pertinente as críticas que foram colocadas. O governo federal teve ainda bastante margem de negociação, colocou nessa minuta final da PEC da Segurança Pública uma série de trechos que respondem expressamente às demandas dos governadores, aí, mas mesmo assim essa discussão fica truncada, né? Ou seja, há uma má vontade política e é sobre essa angulação que me parece que esse debate deve ser lido, né? Ou seja, não é uma discussão técnica, pensando a substância, a matéria, né, em si. Tem algo, na verdade, que embotoa o entendimento
desse debate e das suas soluções. Queria tocar com você também, Daniel, em uma questão que é bastante sensível ainda no Brasil, que é a violência policial. O mapa da segurança pública de 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça, mostrou que o Sudeste foi a única região no país em que houve aumento no número de pessoas mortas por policiais. Isso pode ser associado diretamente à postura de governadores da região, né, todos eles de direita? Assim, claramente, né, a parte importante dos governadores do Sudeste adota uma política que é exclusivamente repressiva para o enfrentamento do crime comum e da criminalidade organizada. E isso, do ponto de vista que eu falo, né, enfim, do ponto de vista do debate acadêmico, do debate informado a partir de dados, evidências, nunca se comprovou eficaz, né, para o enfrentamento tanto da criminalidade comum, furtos, roubos, né, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, etc., e nem, muito menos, contra a criminalidade organizada, né? Enfim, então, assim, como é que a gente entende esse tipo de posicionamento? Na teoria social, há um debate que não se restringe só ao Brasil, é um debate em diversos países do planeta, ao redor do que se chama populismo penal, né? Ou seja, é a exploração dos símbolos do sofrimento, do ódio, com vistas a ter resultados eleitorais. Nós sabemos que aqui no Brasil isso é uma prática bastante antiga, né? Que agora, atualmente entra em ressonância com uma série de tendências políticas em outros países. Aqui nós sabemos que isso é muito antigo. E porque funciona. Porque quando você faz grandes operações policiais, aquilo tem um apelo comunicacional muito importante, as pessoas muitas vezes desesperadas pela situação, que como nós já dissemos aqui, ela é realmente dramática, enfim. Quando elas veem essas operações, as mortes, as execuções, etc., elas tendem a perceber aquilo, tem uma percepção de que algo está sendo feito. Infelizmente, né, enfim, não está sendo feita no sentido de melhorar a situação. A letalidade policial, dos controles sobre o uso da força pública, o uso de um mandato policial ilimitado, né, ele é contraproducente, de fato. Ele é algo que faz parte da lógica de fortalecimento da criminalidade organizada, não de enfraquecimento da criminalidade organizada. Forças policiais que atuam nos limites estritos da lei são menos propensos, por exemplo, a atuarem de forma corrupta. São forças policiais que vão atuar dentro dos preceitos legais, né, e, portanto, oferecer resultados mais tangíveis, né? Essa ideia de que a lei é um obstáculo para o enfrentamento do crime é uma ideia que corrói o Estado democrático de direito e que abre espaço para todo tipo de negociação espúria entre os próprios agentes de segurança pública e os grupos criminais. Isso é um problema grave no Brasil, e os estados do Sudeste eles foram enveredando por esse caminho. Rio de Janeiro, por exemplo, já numa trajetória bastante antiga, né, nessa direção, mas São Paulo, que havia caminhado numa direção um pouco contrária, né, enfim, nós tínhamos aí um programa de instalação das body cams, das câmeras corporais, que vinha sendo muito bem sucedido em São Paulo, com apoio dentro das próprias forças policiais. Ele foi todo desmontado, há um litígio, inclusive no Supremo Tribunal Federal a esse respeito. E aí, então, tivemos duas grandes operações, Operação Escudo e Verão, que acabaram elevando os patamares da letalidade policial naquele estado, né? Então, quer dizer, me parece que sim, que a resposta para a sua pergunta seria sim. Nós temos sim uma correlação direta entre uma orientação política nesses estados do Sudeste e o aumento da letalidade policial. Outro estado que se destaca negativamente nesse ranking é a Bahia, que tem um governo de esquerda, ainda foi em números absolutos o estado com maior número de pessoas mortas por policiais em 2024, mesmo com uma queda aí de 8,52%
nas ocorrências. Lá, Daniel, por que escalou tanto essa questão nos últimos anos? A Bahia, enfim, ela vem aparecendo, né, como o estado mais problemático em termos do volume, né, da frequência da letalidade policial. E as razões para que isso aconteça, elas são as mesmas dessas que nós discutimos nos estados do Sudeste, né? Então, quer dizer, eu mencionei aqui, né, a tese do populismo penal, que se aplica perfeitamente ao caso da Bahia, né? Enfim. Mas, para além disso, né, nós temos também elementos mais específicos da área de segurança pública que são presentes na Bahia, mas também, em alguma medida, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou seja, ausência de controles internos e externos efetivos, né, da atividade policial. Estou pensando aqui a atividade de supervisão das corregedorias e a atividade de responsabilização dos ministérios públicos, né, enfim. Nós temos problemas com relação à produção de dados que nos informem sobre as circunstâncias prioritárias nas quais ocorre a letalidade policial. Nós temos problemas com relação à formação policial, no sentido mais amplo do termo. Nós temos problemas, enfim, de diversas ordens que ajudam a explicar o que vem ocorrendo na Bahia e pouco tem sido feito ali naquele estado para reverter essa situação, né? Como eu disse, muitas vezes o aumento da letalidade policial, aqui num governo de esquerda, mas que faz claramente, né, enfim, que tem claramente apoio e práticas semelhantes, né, enfim, aos governos de direita, está mais voltado para um debate político eleitoreiro, eu diria, do que propriamente para a solução desse problema que é tão grave ali também. A realidade brasileira também tem sido marcada nos últimos anos pelo aumento do porte de armas, Daniel. Entre 2018 e 2022, os armamentos nas mãos dos CACs aumentaram 259%. Quais impactos isso trouxe para a segurança pública? Isso é muito ruim, né? Mais uma das coisas que se implementa no país, né, sem nenhuma correspondência a estudos, enfim, não há polêmica, não há dissonância, não há controvérsia acadêmica com relação a uma associação entre maior armamento da população e diminuição dos crimes patrimoniais ou dos crimes contra a vida. Ou seja, não existe quem defenda, baseado em dados e evidências, que aumentar o número de armas em circulação nas mãos da população civil vai diminuir os indicadores criminais. Isso, isso é um ponto pacífico de que quanto menos armada for a população civil, né, enfim, ou seja, quanto mais se estabelecer o monopólio legítimo do uso da força pelo Estado, né, enfim, nós teremos resultados, né, nessa área. Então, assim, agora, mais uma vez, né, isso acabou sendo uma bandeira eleitoral. E funcionou bastante bem como um cavalo de batalha nessa arena política. Então, ao longo do governo, da gestão anterior, nós tivemos uma verdadeira desmontagem do Estatuto do Desarmamento, né, que foi uma conquista brasileira, que já havia se mostrado bastante efetiva na redução da circulação das armas de fogo para a população civil, e que agora não, naquele momento, infelizmente, nós tivemos uma reversão bastante grande. No atual governo, essa foi uma tendência que, felizmente, foi contida. Nós temos aí uma redução bastante expressiva das armas que estão sendo vendidas, uma centralização
desse controle na Polícia Federal, que é uma instituição de excelência do Estado brasileiro, né? Enfim, antes essa coisa ficava bifurcada entre o Exército e a Polícia Federal. É importante que a Polícia Federal agora tenha os dados centralizados na sua institucionalidade. Ainda falta que nós tenhamos aí um pouco mais de precisão e clareza sobre o cadastro das armas, sabemos exatamente quem tem, quais tipos de arma, etc. Isso é uma questão a ser resolvida com políticas específicas também, mas me parece que isso foi um dos dados positivos da atual gestão, né? Enfim, o que nós percebemos, né? Enfim, quando as armas passaram a circular de forma mais intensa na população civil, é que, de fato, os acidentes envolvendo armas de fogo aumentaram, feminicídios aumentam com maior presença de armas de fogo, acidentes domésticos e também o fornecimento dessas armas para a criminalidade organizada, o tema principal da nossa conversa, né? Enfim, ficou mais fácil para a criminalidade organizada, travestida de CACs, por exemplo, ter acesso a essas armas via mercado formal, né? Enfim, porque as armas elas entram para a criminalidade organizada de maneira formal ou informal, nacional ou internacional. Então, o que nós tivemos aí foi uma formalização do fornecimento de armas, né, no sentido de compras mais formais pela criminalidade organizada e também um acesso a um tipo de armamento, inclusive mais pesado, né? Enfim, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que armas de cano longo e de grosso calibre passaram também a ser liberadas, né? Enfim, para a população civil, e isso acabou chegando na mão dos criminosos também. Enfim, antigamente nós tínhamos aí, sobretudo, um volume de pistolas que ficavam em circulação. E agora temos fuzis em circulação formal também. Então, quer dizer, uma série de problemas associados à desregulamentação da circulação de armas, que acaba fortalecendo o poderio armado desses grupos criminais aqui no Brasil. Muitos desafios pela frente, Daniel. Obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político da TV Assembleia. Vamos acompanhar, né, como esse tema vai continuar reverberando no debate público rumo a 2026. Eu que agradeço a conversa, fico à disposição aqui. Muito obrigado, viu? Um abraço. Eu conversei com Daniel Hirata, professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Falamos sobre o avanço do crime organizado, os destaques na PEC da segurança pública, os embates entre governos e as percepções da sociedade brasileira em relação ao tema. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.